uma aqui, porque tem isso aqui. A TSMC vai ampliar fábrica nos Estados Unidos e governo aprova incentivo de mais 11,6 bilhões. Isso é um projeto que é tido como estratégico pelo governo norte-americano, desde que a gente teve a crise lá dos semicondutores, de não ter mais essa produção de microchips de alta performance centralizada em pouquíssimos players ao redor do mundo. E aí a TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é a maior fábrica, a maior empresa na produção de semicondutores de alta performance, está nesse acordo com o governo norte-americano, tem esse programa de incentivo de 11,6 bilhões, que faz parte de algo muito maior. A própria empresa de Taiwan concordou em ampliar os aportes em território norte-americano para até 65 bilhões de dólares, Lucas, até o ano de 2030. E como eu disse, isso faz parte do esforço aí do governo norte-americano para ampliar a sua participação global na produção, fabricação mesmo de microchips de ponta em até 20% para o final dessa década. Então é mais um movimento para, primeiro, que a cadeia global de suprimentos não fique dependente desses poucos players, mas também porque se entende que esse é um movimento estratégico. Quem tiver acesso e garantir o acesso a essa produção de microchips de alta performance vai dominar a economia nas próximas décadas. E aí eu não posso ficar dependendo de um camarada que está ali do lado da China e que a China está ali, ó, doida para ter um motivo para não, isso aqui eles já acham que Taiwan é deles, né? Então assim, já tem toda uma tensão lá na região. Aí, de novo, vale a indicação que eu fiz do podcast mais cedo, do Face Off, que fala também sobre isso, dessa tensão entre Taiwan e China. E principalmente se eu tenho qualquer problema, como foi na época da pandemia, todo o abastecimento global é comprometido. E a gente teve a crise dos semicondutores como prova, né? E aí, por outro lado, notícia que saiu ontem à noite, eu vi hoje de manhã, Lucas, que é isso aqui, ó. China vai abandonar chips de empresas estrangeiras em todo o seu sistema de telecomunicações. Empresas estrangeiras, leia-se, Intel e AMD, ô Lucas. Então o governo chinês anunciou ontem, aqui ó, o ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da China foi ao ar ontem esclarecendo que o país pretende não usar mais, migrar paulatinamente de toda a sua infraestrutura de telecomunicações, de tecnologias estrangeiras para tecnologias nacionais até 2027. Mais uma vez acirrando aí essa briga. A gente sabe que Estados Unidos fez uma movimentação semelhante em relação à Huawei. Agora tem toda a polêmica lá com o TikTok, que não está encerrada, ainda não foi banido, não aconteceu nada na prática, mas a polêmica está lá, né? A coisa está em discussão. E aí, ô Lucas, essa possivelmente é a disputa do século, né? A disputa por microchips de alta performance, por quem consegue produzir, quem tem acesso a essas tecnologias. Há uns meses atrás a gente falou aqui no programa que a NVIDIA tinha sido repreendida porque tinha criado uma categoria ali um pouquinho abaixo para poder vender para os chineses sem passar pelos bloqueios impostos pelo governo norte-americano. Então tem toda essa briga que vai ditar os rumos da economia daqui por diante. Então, de um lado, os Estados Unidos ampliando o investimento para a fabricação de semicondutores de alta performance. Por outro lado, a China endurecendo as regras. E quando ela faz isso, ela dá um recado muito claro: olha, eu não preciso mais da sua tecnologia. Né? Esse é o recado, não é pelas vendas da Intel e da AMD, mas é um recado muito claro que diz, olha, eu não preciso mais da sua tecnologia. Tem um livro bem interessante que eu ainda não adquiri, mas está na minha lista aqui da Amazon, uma lista interminável de livros, Lucas, para comprar, mas que fala sobre essa guerra dos microchips, que é a disputa justamente por essa
tecnologia de ponta, e a gente sabe que, historicamente, a supremacia econômica deriva sempre de você dominar a tecnologia de ponta, né? As novas tecnologias produtivas. Meu amigo Lucas Xavier, a briga pelos microchips está esquentando e tudo indica que não vai demorar muito até que chegue num ponto de equilíbrio. Então, a tecnologia que um tem, o outro também terá. O que podemos esperar disso? Bom, pelo menos um alento é que é improvável que voltemos a ter uma crise de semicondutores, né, Lucas? Para ficar sem poder atualizar notebooks e outros equipamentos. O que vem por aí, Lucas Xavier? Não, eu acho que por um lado é, é muito bom, principalmente ali porque a gente vai tirar uma empresa grande, uma, duas empresas, né, a Intel e a AMD, ali de um polo muito reconhecido, que é a China ali, né, muito reconhecida ali, principalmente ali pelo uso ali de plataformas, pelo uso ali, pelos seus usuários também, que é um mercado muito grande. A China se posicionar da seguinte forma: olha, até 2027, e 2027 é daqui a 3 anos, no ano seguinte da próxima Copa do Mundo. Então, assim, vão ter muitas movimentações nesse sentido. Tem todo esse processo e que, pô, se para uma carteira limitada de cliente é difícil, imagina para um país. Então, a gente precisa pensar muito nesse caso, primeiro baseado em quê? Em quais dados, quais informações que ele tomou essa decisão. Eu imagino que ele tem os melhores dados e os dados mais assertivos ali com ele para ter tomado essa decisão. Mas e também imagino que essa decisão não partiu de hoje, nem do ano passado, talvez. De repente, a partir do ano retrasado ali já estavam pensando em coisas nesse sentido, Com porque é uma certeza. informação muito ou mais. É uma decisão muito drástica, pensando em um mercado, em relações internacionais e pensando principalmente num líder ali de microchips. Ainda mais falando que hoje é muito interessante ter chips de altíssima performance, porque a gente está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial consome muito. Não é barato de manter um servidor de inteligência artificial processando milhares de dados ao mesmo tempo. Não é baratíssimo. E assim, para ter uma infraestrutura, para isso trabalhar, e a gente está falando de 2027 provavelmente os dados vão ser muito maiores do que são hoje. 2024. Então, porque existe esse avanço é, mês a mês ali de tecnologias, de processamento, mas assim, a gente está falando de uma infraestrutura de redes que em algum momento era muito curta, era muito pequeno a quantidade de dados que passava, hoje é muito mais larga, é muito maior. Então, cadê o chip para processar tudo isso? Então, a gente está falando de um ecossistema muito grande e matar essa bola no peito e dizer, olha, em 2027 a gente vai encerrar com tudo isso. E aí também os Estados Unidos e ali as empresas ali norte-americanas elas precisam se posicionar nesse sentido. E agora, vamos para qual mercado? Porque assim, o mercado da China é um mercado que entrega muito Gigante, né? para eles, exatamente. É igual o mercado de cinemas, por exemplo. O mercado da China é um mercado que traz muita bilheteria também. Então a gente está falando de um mercado importante para os Estados Unidos. A AMD e ali a Intel, e assim, depois disso, para onde a gente vai? Porque não é uma decisão política ali das empresas, é uma decisão política do governo mesmo. O governo tá matando essa bola. Olha, a gente vai fazer o possível, investir aqui, e aí a gente está falando que, ao mesmo tempo que a gente vai tratar
tirar ali os chips norte-americanos. A gente está falando que vai investir forte nas tecnologias atuais, nas empresas atuais, então possivelmente a gente vai ver mais fundos ali, gestoras de fundos pensando em investir ali nas empresas, então de repente um mercado ele vai ficar mais forte nesse sentido, porque assim, de novo, a gente está falando de chips que vão consumir muito mais do que os melhores hoje no mercado. E os melhores já são caros e demoraram muito para serem feitos. Então, assim, tem essa pegada.